Fala, Cripto Trader, seja bem-vindo a mais um estudo do mercado de criptomoedas aqui no canal do Smart Money Club. Como vocês sabem, me chamo Jader Gouveia, trago para vocês diariamente, de forma gratuita aqui nesse canal, análises e viés sobre tudo o que acontece dentro do mercado de criptomoedas aqui no Bitcoin, na Ethereum, e vocês sabem que as altcoins tendem a seguir essas criptomoedas. Então você tem que estar sempre atualizado com o movimento do Bitcoin. E eu trago isso para você de forma gratuita todos os dias nesse canal. Então não perde tempo, se inscreve e já vamos para o gráfico. Já estamos aqui no gráfico, como vocês podem ver, ontem eu havia comentado o quê? Que o Bitcoin estava fazendo essa região aqui, ó, ele vinha caindo, fazendo fundos, ele fez esse choque nesse ponto aqui no fractal menor, ele veio fazendo, ó, boys, depois outro boys, ele fez um movimento aqui de choque, mas eu comentei que ele poderia ter simplesmente capturado liquidez dessa pernada aqui para estar dando continuidade no movimento de baixa. Eu comentei que se a gente tivesse uma confirmação nessa região aqui, a gente poderia estar entrando com uma compra, porém, como vocês podem ver, ela não traz nenhuma confirmação. Deixa eu colocar aqui nos 5 minutos, vocês vão entender. Tá vendo aí, ó? A gente não tem nenhuma confirmação, a gente não tem um movimento de choque, a gente não tem nenhuma confirmação nesse ponto aqui, ó. Ela simplesmente faz uma correçãozinha e dá continuidade no movimento de queda, onde eu falei que ele poderia estar acontecendo, porque o fluxo do Bitcoin nesse momento, ele é de queda, como a gente sabe, tá certo? Então, o que acontece aqui? Ó, a gente fica com esse ponto aqui como um fake choque, tá? Por quê? Porque a pernada foi aqui, ó. Esse foi o swing point, beleza? O movimento de baixa. Se a gente puxar aqui o range, ó, se a gente puxar aqui o range com essa ferramenta da caixa de Gann, a gente consegue ver que esse movimento de choque foi dentro da região aqui de discount, tá? Foi abaixo da região de 50%. Ou seja, isso aqui foi somente uma captura de liquidez e a gente entende que esse choque, na verdade, foi um fake choque. Tranquilo? Então ele captura a liquidez, faz aqui um range no fractal menor e vem a ser quebrado, tranquilo? Então o que é que a gente tem agora aqui dentro do Bitcoin? Primeiro ponto, a gente passa, tá? Se a gente tinha esse range aqui, se a gente tinha esse range aqui e ele foi quebrado, então a gente passa para uma nova estrutura, tá certo? Vocês já sabem que o boss funciona desse jeito. Ele quebra um weak point aqui, que é essa baixa, fazendo um boss nesse ponto aqui. Deixa eu marcar o boss. Ele faz um boss aqui para baixo, beleza? E esse boss aqui deixa uma nova estrutura pra gente, tranquilo? Aonde? Em que ponto vai ser essa nova estrutura? Numa macro, numa pernada maior, a gente tem esse ponto aqui, ó. Numa micro, a gente consegue ver esse ponto que a gente vai para micro para entender, porque muito provavelmente ele deixa um fundo aqui, um topo aqui e vem ser quebrado, tranquilo? Inclusive, a gente tem que ter muita atenção a esse movimento. Antes de tudo, deixa eu marcar aqui para vocês. Primeiro esse topo com esse fundo, beleza? Porque é o movimento maior, é a transferência do dinheiro. O dinheiro saiu daqui e foi transferido para aqui, tranquilo? Então ele está trabalhando aqui numa região discount. Ele já está trabalhando aqui numa região discount desse fractal, beleza? Desse fractal aqui, desse movimento. Tranquilo? Então já entendemos o que é que está acontecendo aqui. Agora a gente precisa ir para um fractal menor para entender como foi a estrutura, como está sendo a criação dessa estrutura, tranquilo? Então, como eu disse a vocês, ó, o que é que ele faz aqui? Ele faz exatamente isso, ele faz um fundo, um topo, ele faz um boss aqui nesse ponto, tá? Deixa aqui esse novo movimento de fundo, beleza? Ele deixa esse novo movimento de fundo, vem deixando esse topo e aí ele é renovado deixando um fundo aqui. Ou seja, ele quebra essa estrutura aqui nesse ponto. Então, primeiro a gente tem um boss aqui, tá? Primeiro a gente tem um boss aqui. E a gente tem que estar muito atento, porque esse movimento ele é muito comum para indicar que essa pernada de baixa está encerrando e muito provavelmente ele agora vai fazer uma pernada de mitigação, tá? Para estar aqui capturando, buscando liquidez para poder estar dando continuidade no movimento de queda. Então a gente sabe que o que é que ele tende a acontecer muito? Ele tende a fazer exatamente isso, é o movimento que a gente chama de flip. Ele vem perder aqui essa região, ó, ele fez um boss aqui embaixo, ele tende a vir perder essa região aqui, deixa volume aqui embaixo, ele volta para buscar, e aí ele dá continuidade para buscar uma região aqui premium para poder estar dando continuidade no nosso fluxo que é de queda, tranquilo? Então vamos ficar muito atento a esse ponto, porque caso ele perca, ó, qual o range que a gente tem agora? Se o topo foi esse aqui, a gente tem essa região como topo, tá? Como referência. A gente tem esse topo trabalhando com esse fundo aqui, ó. Exatamente esse ponto. Então, se por um acaso, o que eu creio, tá, gente? O que eu creio que vai acontecer, ele vai perder esse topo aqui,
beleza? E aí ele vai voltar para poder estar dando confirmação para a gente, porque ele vai deixar um novo range aqui em cima, ele vai fazer um movimento mais ou menos assim, ó. Vai fazer um range aqui em cima, ele vai fazer um choque aqui nesse ponto, isso aqui vai se tornar um choque, e a gente vai ter um novo range aqui embaixo, ó. Aqui até aqui vai ser a nossa próxima estrutura, tá? Provavelmente, tá? Provavelmente. Aí ele deixa aqui a região de 50%, ó. Ele vem corrigir aqui, buscar volume, e aí ele dá continuidade. Por que ele vai fazer esse movimento? Porque ele tem volume para capturar aqui, ó. Ele tem liquidez para capturar aqui. Exatamente dessa estrutura maior aqui, ó, que quebrou esse boss maior. Beleza? Inclusive, se a gente for olhar também no fractal maior, o que é que a gente tem? A gente tem o Bitcoin fazendo um choque exatamente nesse ponto. Vamos aqui para o 15 minutos, deixa eu dar uma olhada aqui no 5, só para a gente conseguir marcar a região mais refinada possível. Deixa eu olhar aqui. Ó, a gente já teve esse choque aqui nesse ponto, tá? Ó, ele vem perdendo vários fundos, ó. A gente tem esse fundo aqui que ele perde, a gente tem esse fundo aqui também como referência, beleza? Esse fundo ele não é renovado, então a gente tem esse fundo aqui como referência, tranquilo? Deixa eu puxar aqui, ó. Ele acontece um choque aqui nesse ponto. Beleza? Ó. Ele faz um choque também em um fractal maior. Se a gente for olhar aqui numa hora, ó, como tá massa esse movimento, tá vendo aí? Ele vem, já faz uma confirmação aqui, ele vem fazendo toda essa quebra de estrutura para baixo, ou seja, tá orgânica a queda, e agora vem confirmando aqui com um choque. Então, a qualquer momento, a gente pode sim tá vendo o Bitcoin vir corrigir aqui, ó, esse movimento para poder estar dando continuidade. O ideal é que a gente consiga surfar um pouco dessa correção, que a gente pega uma compra aqui para poder levar ele até essa próxima região, né? Trazer ele. Beleza? Claro que alinhando o fluxo. Se a gente pega aqui essa estrutura e a gente pega uma compra aqui, vocês sabem que o alvo ele vai estar aqui dentro da próxima estrutura. Caso ela venha a ser rompida, aí a gente alinha o fluxo, espera que ela faça a mesma coisa para a gente poder comprar aqui de novo. E assim por diante, tá beleza? E surfando o fluxo. Fazer o alinhamento aqui de fluxo do subfractal e ir surfando. Tranquilo? O que é que a gente tem agora? Primeiro, a gente tem muitas regiões aqui que a gente pode considerar, tá? A gente tem regiões aqui, ó, de order block, onde ele pode vir buscar. A gente tem regiões mais acima, beleza? A gente tem regiões mais acima de order block, onde ele pode vir buscar. Então a gente tem que ficar atento a isso, a essa captura de liquidez no Bitcoin dessa região, dessa estrutura, para ele poder estar dando continuidade. Eu, particularmente, vou ficar muito atento, tá? Vou ficar muito atento a uma quebra, a uma mudança de caráter desse subfractal aqui. Beleza? Vou ficar muito atento a isso aqui, ó. Esse movimento, ele vim buscar, tá? Para a gente poder estar dando continuidade. Agora, tenham atenção em que o que é importante a gente levar em consideração também. Vocês já conseguem ver que ele vem subindo dessa maneira, ó. Topo, faz fundo, tá fazendo um topo, muito provavelmente vai fazer aqui um fundo para fazer um topo. Então não fiquem esperando que ele realmente venha buscar aqui embaixo. Saibam marcar aqui teu trade, tá? Se ele deixar essa estrutura aqui, ó, e você tiver uma confirmação aqui dentro, pô, você vai pegar, né? Se você tiver um risco-retorno favorável, você vai pegar. Agora, vai pegar até onde? Você vai pegar dentro da própria estrutura, porque ele pode ativar aqui, vir buscar aqui e depois vir capturar a liquidez de uma outra região. E aí a mesma coisa, ele confirma, vem mais um pouquinho e vem buscar de outra região. E no subfractal vocês vão ver que isso aqui nada mais é do que um boss atrás do outro dentro de uma subestrutura, ou seja, é um movimento de minor boss, tá? É como o minor boss funciona aí nas subestruturas. Nas estruturas internas, tranquilo? Se você não entende sobre isso, já sabe, precisa entrar na nossa escola para começar a entender sobre subestruturas, estruturas internas e externas, para você conseguir captar ali todo o movimento e estar montando teus trades. Tranquilo, gente? Então essa é a visão que a gente tem para o Bitcoin. Ó, ele já vem jogando o candle aqui, muito provavelmente, tá? A gente vai ver essa capturazinha aqui para poder estar retestando e dando continuidade. Porém, não esqueçam disso, pelo amor de Deus, o fluxo é de queda. O fluxo é de queda. Então, sem confirmação, a gente não entra comprado. A gente precisa de confirmação para poder estar entrando comprado, porque o fluxo é de queda e a gente não vai assumir risco entre entrar antecipado contra a tendência. Se a tendência é de queda, a gente surfa antecipado, a gente surfa o risco entre somente na queda. Para alta, a gente precisa de confirmação. Olha aí, ó, ao vivo, tá? Ao vivo, ó. Tá indo lá capturar já.
beleza? Muito provavelmente, ó, vai fechar aqui, vai fazer um choquezinho. Inclusive, creio que no 15 minutos também. Ó lá. Tá vendo aí, gente? Aqui é uma região de imbalance, tá? Então ele tende a vir de vez mesmo, de uma vez só. Então fiquem atentos, porque também se ele vier muito rápido, sem dar a oportunidade de a gente comprar, ó, se ele vier muito rápido aqui em cima, aqui é onde a gente vai estar atento para estar surfando também a nossa venda, beleza? Mas esse movimento aqui já era previsto. Falei para vocês no começo da aula, ele pode retestar aqui, seria massa para a gente surfar uma compra até a transferência aqui para a próxima estrutura, tranquilo? Então se a gente pegar aqui, agora lembre, vai levando ó, dentro da própria estrutura. Renovou, fez um boys aqui, ó. Aí a gente espera o reteste, mesma coisa, traz até aqui. Chegou aqui, renovou, a gente espera, vai fazer outro boys, minor boys e a gente deixa o movimento até ele chegar lá em cima e dar uma confirmação para a gente do movimento de queda, tranquilo? Perdão. Então é isso que a gente deve aguardar, beleza? Deixa eu olhar aqui. Tranquilo? Deu para entender, né? Espero que sim. Qualquer dúvida, podem comentar aqui no vídeo, podem falar dentro da nossa comunidade, fica à vontade. Então, a estrutura maior, ó, a gente já tem uma confirmação muito massa, tá, gente? A gente tem uma confirmação muito massa. O Bitcoin pode manipular aqui em cima? Pode, porque o Bitcoin a gente sabe como o Bitcoin é. Ele gosta de manipular. Mas a gente está tendo muitas confirmações de que realmente o fluxo não deve passar disso aqui, ó. Beleza? Ele não deve passar disso aqui. A gente tem esse topo, fundo, olhando o fractal maior, tá? Topo, fundo. Tem esse boys aqui, beleza? Ele pode jogar aqui em cima, ele pode até jogar aqui. Mas eu creio que a gente vai conseguir estar montando trade por aqui. Tranquilo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na Ethereum. Vamos ver como é que a Ethereum tá nesse momento. Deixa eu apagar aqui as informações, tá? Deixa eu apagar essas informações antigas. Ó, a Ethereum mesma coisa, tá? Ela quebra estruturas, várias estruturas aqui. Ela já faz um boys, ela volta aqui, faz um boys aqui nesse ponto, beleza? Na estrutura maior, o que é que a gente tem agora para Ethereum? Deixa eu apagar aqui. Estrutura maior, a gente tem esse ponto aqui, ó. Esse topo, esse fundo, beleza? Ele, inclusive, já vem buscar aqui uma região de liquidez e tá fazendo o mesmo movimento do Bitcoin aqui, ó. O mesmo movimento. Ele começa a fazer essa correção. Vamos dar uma olhadinha se ele já quebrou alguma estrutura. Ó, muito atentos a Ethereum, tá? A Ethereum não faz nenhum choque, ó. Ela não perde, ela ainda tá dentro dessa estrutura aqui na micro. Dentro dessa estrutura aqui na micro. E ainda não traz confirmação nenhuma pra gente. Então, muito atentos, porque a Ethereum pode estar rolando uma comprinha muito massa, viu? Pode estar rolando uma comprinha muito massa. A mesma coisa, ó. Ela fez um boys aqui, ó. Quebrou essa estrutura. Quebrou essa estrutura aqui. Fez esse boys. E tá querendo fazer um choque aqui, ó. Se ela fizer esse choque aqui, vou olhar aqui até no 3 minutos, mas se ela fizer esse choquezinho aqui, ó, a gente pode ter esse range como região, tá? Ele pode até vir um pouco mais acima, independente de onde ele fizer topo, a gente vai ter esse fundo com o novo topo que for formado por aqui. Quando ela corrigir, a gente pode estar entrando aqui também com a compra, seguindo o fluxo do Bitcoin. A Ethereum não confirmou ainda aqui. Então, se ela de fato for fazer o mesmo movimento do Bitcoin, ela vai buscar a região aqui para poder estar confirmando. Vai ser muito massa também surfar a Ethereum, beleza? Esse choque, como vocês já sabem, tá? Não confundam, pelo amor de Deus, não confundam. Deixa eu trazer aqui de volta para o Bitcoin, para vocês não confundirem esse choque e dizer, ah, então agora a tendência de alta, fez um choque, vai renovar topo. Não, gente, não, pelo amor de Deus. A gente sabe que choque abaixo aqui da região de 50%, ó, se a estrutura é essa aqui, esse choque, ó, ele está abaixo de 50%. Pode ser somente um choque de captura de liquidez, tá? Vim capturar liquidez para poder o movimento da continuidade e o famoso fake shock, a gente já sabe disso. Beleza? Qualquer dúvida, fala na comunidade, faz parte da comunidade, o link está na descrição desse vídeo e a gente aguarda lá. Amanhã temos mais estudo de mercado, aguardo vocês por aqui. Uma boa noite e valeu!